abridinho no livro de 1 João, capítulo 5. Vamos estudar o texto inteiro desse capítulo, mas para nós tomarmos como base, gostaria que você acompanhasse a leitura agora nos versículos 12 e 13 para a introdução desta mensagem. Bem? Então, nessa carta ele faz um apelo, ele convoca a todos os cristãos. Dizem historicamente que essa carta foi escrita e endereçada à igreja de Éfeso. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que grande tribulação a igreja de Éfeso sofreu. E aqui nesse texto nós podemos ver que o Senhor ele tem muito para nós. Nós podemos ter muitas certezas que nós somos de Deus e que o Senhor está conosco no nosso caminhar. Leamos. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Graças a Deus por essa palavra. O apóstolo João, ele termina a sua carta, essa primeira carta, recapitulando as 3 provas fundamentais que revelam uma pessoa, um crente verdadeiro. A primeira prova, dentro desse capítulo inteiro, capítulo 5, está entre os versículos 1 a 5. E a primeira prova é a prova doutrinária. Por quê? Ela implica no crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A segunda prova que nós somos cristãos verdadeiros está nos versículos 1 e 2. Ele fala o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor nos relacionamentos. Então é a prova social. Eu amo meu próximo, eu amo o meu irmão, mas de um caráter genuíno. A terceira prova, versículos 2 e 3, é a prova moral. Significa uma nova conduta tendo como base a palavra de Deus, as Escrituras. Existem muitas pessoas que mudam de conduta porque vão fazer um tempo de meditação lá no Tibete. Mas nós mudamos de comportamento porque o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E essa é a verdadeira mudança, é a prova moral. Nós passamos a obedecer de boa vontade a palavra de Deus. E aqui nesse texto, após desmascarar os profetas que disseminavam as suas heresias, tentando enganar os crentes das igrejas, mostrando que eles não conhecem a Deus e tendo por prova que eles não estavam imbuídos desses sentimentos, que também não estavam com um relacionamento com Deus verdadeiro, mas que eram do maligno, saíram da igreja, mas não pertenciam ao povo de Deus. João agora vai falar nesse último capítulo sobre as certezas que marcam a vida do crente. A nossa vida não é somente feita de obediências, de sofrimentos e de dor, mas a nossa vida também é feita de certezas. E é por isso que nós permanecemos de pé, porque nós temos certeza de coisas que são fundamentais para a nossa existência neste mundo e que vão nos conduzir à vida eterna. Eu tenho certeza de que a minha vida não se acabará com a minha morte física. Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que Jesus é o Filho de Deus. E ninguém pode roubar essa certeza de mim, porque Ele plantou essa semente no meu coração. E eu venço todas as batalhas, eu venço o mundo, eu venço o pecado, eu venço as minhas fraquezas, porque eu creio e porque eu estou ancorado nessas certezas. Amém. Porque eu não me desvio do caminho da salvação, porque eu estou ancorado, firmado, amparado, alicerçado naquilo que o Senhor Deus me prometeu, porque o seu Espírito Santo habita em mim. E quais são essas certezas? Durante todo esse texto, a palavra sabemos, a palavra, o verbo saber,
ele ocorre 38 vezes nessa primeira carta somente. O apóstolo João, ele fala, sabemos, eu sei. E somente no capítulo 5 aparecem 7 vezes. Eu tenho ciência, eu sei, eu conheço. A vida, irmãos, cristã, que é verdadeira, ela está construída sobre certezas. Não sobre especulações, e não sobre visagens, não sobre suposições, não sobre misticismos, mas a vida cristã, ela deve estar fundamentada sobre aquilo que nós conhecemos e que nós sabemos de Deus, que Ele nos revelou a nós. Então, o que é que nós sabemos? E esse texto, ele nos mostra, a vida cristã, ela é fundamentada em certezas. Vamos analisar as certezas que o apóstolo João tinha e queria que nós também tivéssemos essas mesmas convicções que estão aqui nesse capítulo 5. A primeira certeza, vamos ler aqui no capítulo 5, versículos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A primeira certeza que nós temos é que quem é nascido de Deus, ama a Deus e ama também os seus irmãos. Irmão, é impossível nós amarmos os filhos de Deus se nós não amarmos a Deus. Mas também é impossível nós amarmos a Deus se nós não amarmos os filhos de Deus. Existe uma relação intrínseca da nossa fé em relação ao amor que nós temos pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, aquele pelo qual Jesus também morreu. O amor de Deus, ele tem uma segunda consequência que é inevitável, a saber, que é a obediência. Se amamos verdadeiramente a Deus, não somente nós amamos os filhos de Deus, não somente amamos ao Senhor acima de todas as coisas, mas também nós obedecemos e praticamos os seus mandamentos. O amor de Deus, expresso como obediência moral, eu obedeço esta palavra, é muito melhor do que a experiência emocional. Estamos vivendo em uma geração na qual se valoriza muito a experiência emocional. Se eu vou para um culto, se eu choro, se eu sinto alguma coisa, se as pessoas caem, se estamos derramando lágrimas ou não. Valorizamos muito, e dentro da cultura cristã odierna do nosso tempo, há uma valorização muito grande desse caráter emocional. Mas é muito maior, muito melhor e muito mais certo nós observarmos que o nosso amor, ele é expresso não pela carga emocional que nós levamos da igreja para casa, mas por nossa obediência nos dias comuns, na nossa vida diária. Se nós obedecemos aos mandamentos de Deus, se nós amamos ao nosso próximo, amamos ao ponto de não difamarmos o nosso próximo, amamos ao ponto de querermos o bem dele, amamos ao ponto de nós não pensarmos o mal do nosso próximo, mas queremos somente o bem. O Senhor também fala que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas. E dentro desse texto, no capítulo 3, versículos 17 e 18, nós vemos que amar os irmãos é um amor sacrificial, porque ele implica esforço. Muitas vezes nós fazemos esforço para nós suportarmos certas dificuldades relacionais, porque ninguém é igual a ninguém.
E nós somos como pedras que vão causando atrito umas às outras. Mas o amor, conforme o texto de Coríntios 13, ele suporta todas as coisas. E se verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que nós temos a capacidade de amar integralmente, de uma maneira perfeita, o nosso próximo, com as nossas falhas sim, mas amar com o amor de Deus. O Espírito Santo nos habilita a amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus sobre todas as coisas, e expressarmos o nosso amor a Deus, não por meio das nossas emoções, mas expressarmos o nosso amor por meio da obediência à sua palavra. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos para nós por duas razões, por dois motivos. Primeiro, porque nós amamos. Quando nós nos casamos, e eu falava para minha esposa, amorzinho, faz aquele seu arroz caipira, aquele arroz queimadinho, que era todo queimadinho, né? Mas era uma delícia. Ela estava aprendendo a cozinhar naquela época, né? Aí a primeira vez que ela fez um arrozinho, faz uma jantinha para nós. Aí eu cheguei lá, aquele arrozinho com aquele cheiro de queimado, delicioso. Aí o arroz do sítio, amor, cheio de óleo. Mas quando nós casamos, nós amamos. Estava ótimo aquele arroz para mim. E a comida dela está cada dia melhor. Eu sempre gostei da comida da minha esposa. Então quando nós amamos, tudo é bom. Então quando nós amamos a Deus, irmãos, não é peso nós obedecemos a sua palavra. Não é peso nós ouvimos uma palavra de exortação, muitas vezes, uma palavra que nos chama a atenção. Exortação não no sentido de dar bronca, mas de nos estimular a fazer aquilo que é certo. Né? Então, quando há uma palavra de estímulo, vamos obedecer a palavra de Deus, nós não sentimos tristeza, mas nós sentimos alegria, porque o Espírito de Deus habita em nós, e nós amamos a Deus, e nós sabemos que aquilo é certo, e eu quero fazer o que agrada a Deus. Eu desejo, irmão. Nós erramos, tropeçamos, mas nós desejamos fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. E isso não é um peso para nós. Não é um peso. Porque também não é penoso para nós. Porque nós recebemos poder pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Pai. Antes, nós não tínhamos como vencer os nossos velhos hábitos. A partir do momento em que o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nós temos o poder de Deus para vencer o pecado, vencer os maus hábitos, vencer os maus pensamentos. E aí então nos santificarmos para estarmos limpos na presença de Deus. A primeira certeza do cristão é que quem é nascido de Deus, ama a Deus, ama o seu irmão e expressa o amor a Deus por meio da obediência. Segunda certeza do cristão, versículos de 6 a 10. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. A segunda certeza do cristão: quem é nascido de Deus tem a certeza que Jesus Cristo é Deus. Tem certeza que Jesus Cristo é Deus. No momento em que nós aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão, algo sobrenatural acontece. Digo isso porque aconteceu comigo também. Eu não tive a oportunidade de nascer no lar evangélico. Segui outras religiões, tinha outros hábitos, mas no momento em que eu aceitei a Jesus, talvez sem ter acontecido nada de espetacular, não houve Hanabi no dia em que eu aceitei a Jesus, mas simplesmente no dia seguinte, havia uma fé dentro de mim que eu não conseguia explicar, que um dia anterior eu não tinha. Por quê? O que explica isso? É a presença do Espírito de Deus,
em nós. Quem é nascido de Deus tem certeza que Jesus Cristo é Deus. E assim como nós, João ele tinha esta convicção e pelo Espírito ele defende a fé. E o apóstolo ele fala acerca de 3 testemunhas na terra, versículos 6 a 8. 3 testemunhas no céu, 3 testemunhas no céu. E o céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção da humanidade jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. E por que eles falam água e sangue e espírito? Primeiramente, havia necessidade de Jesus, homem, existir nessa terra, nascer de Maria, de uma virgem, e num determinado momento da sua vida histórica, ele se apresentou diante do seu primo João Batista, ali no Rio Jordão, para ser batizado. O primeiro testemunho foi a água. O segundo testemunho histórico foi a sua crucificação, o seu sangue derramado. 2 testemunhas históricas, o seu batismo e também a sua morte e o seu sangue derramado. E uma terceira testemunha que está aqui nessa terra, em nós, que é o Espírito Santo, que testifica que esse fato histórico que não vimos é verdadeiro. João ele fala que esses 3 testemunhos, eles estão vivos na vida da igreja e na vida dos cristãos. Eu sei que Jesus veio em carne, eu sei que Jesus se batizou, eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que Ele ressuscitou. E quem é que testifica que tudo isso é verdade? O Espírito que habita em mim. Por que isso existe, irmãos? É porque nós somos de Deus. Porque você é de Deus. Nós temos então esses 2 testemunhos, o testemunho objetivo e o testemunho subjetivo. E o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra a respeito de seu Filho é que nós creiamos nele. E se cremos, nós de fato somos de Deus. Você pode ter a certeza. Ninguém que abraça essa fé não é de Deus. Todos aqueles que abraçam essa fé são de Deus. E se você está aqui e crê dessa forma, é porque você é de Deus. A terceira certeza do cristão, versículos 11 a 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. No seu Evangelho, João, capítulo 20, versículo 31, ele diz que ele escreveu o Evangelho para aqueles que não conheciam a Jesus, para que os descrentes conhecessem a Jesus e crescem nele e o glorificassem. Contudo, essa carta nós vemos aqui nesse último versículo 13 que nós vemos, 13, né? Escrevo estas coisas a vós. Essa carta está sendo escrita para os crentes. Ele escreve essa carta para que nós saibamos e que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. A terceira certeza do cristão é que quem é nascido de Deus tem a certeza da vida eterna. Uma das primeiras perguntas que fizeram para mim no seminário: você tem certeza da salvação? No momento em que fizeram essa pergunta, nós olhamos um para o outro, mas será que nós somos salvos? Acho que a gente vai ser salvo, né? A gente está fazendo tudo certinho, né? Então nós ficamos em dúvida. Mas é justamente isso que o adversário deseja plantar no nosso coração. Será que eu sou de Deus? Será que a minha vida é de Deus? Será que Ele vai me salvar? Será que eu vou fazer todas as coisas e no final de tudo eu vou descobrir que eu estava errado e que eu não vou entrar no reino de Deus? O diabo tenta lançar muitos questionamentos para que nós vivamos uma vida de incertezas. Por isso mesmo, e essa luta é espiritual desde o tempo de João. E João sabia que os crentes estavam atormentados porque era luta para todo lado. Será que nós somos realmente de Deus? Será que eles não estão certos? Será que os hereges não estão falando certo e a gente está errado? Será que a gente vai, no final de tudo, descobrir que nós estamos errados?
E então João, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala: se vocês têm a fé de Jesus Cristo nos seus corações, vocês podem ter certeza que vocês são de Deus e que vocês vão herdar a vida eterna. Tenham certeza da vida eterna. E sabe por quê, meus filhos? Porque a vida eterna, ela não é algo que nós adquirimos por nosso mérito. Texto de Efésios, capítulo 2, 8 e 9, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29, nós entendemos que a nossa salvação, ela não é comprada. Eu não compro a salvação. A nossa salvação não é adquirida por meio de méritos, porque eu tenho um bom comportamento moral. Mas a nossa salvação, ela é nos dada gratuitamente, nos é conferida gratuitamente como um dom que está junto com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas recebemos a vida eterna de Cristo, mas nós recebemos Cristo para andar conosco. A vida eterna está no seu Filho e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Sabe por que nós temos a vida eterna? Porque Jesus está conosco. Versículo 12, o que diz? Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se eu não ando com Jesus, se Jesus não está na minha casa, se Jesus não ocupa os primeiros lugares, os primeiros assentos nos meus pensamentos, se Jesus não está comigo quando eu vou para o trabalho, quando eu estou com a minha família, quando eu estou passeando, quando eu venho à igreja, se Jesus não está comigo todos os momentos da minha vida, eu não tenho salvação. Eu só tenho salvação porque a salvação está com Cristo. E Cristo comigo, Ele me dá a vida. Com quem está a vida? A vida está com Cristo. E eu preciso andar com Jesus Cristo. O dom da vida eterna, ele é recebido não por mérito, mas é recebido pela fé. E eu ando com Jesus, e eu tenho a salvação que está com Ele, e Ele está comigo. E Deus deseja que os seus filhos saibam que eles lhe pertencem. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Quem toca em você, toca em Deus. Quem te prejudica, prejudica e quer trazer prejuízo diretamente a Deus. Quem te afronta, está afrontando a Deus, porque você é de Deus. Você é queridinho de Deus. Você é protegido do nosso Senhor. E o dom da vida eterna, ele é recebido pela fé. E Deus deseja que nós saibamos que nós somos os seus filhos. E existem características dos seus filhos dentro dessa carta inteira. Capítulo 2, versículo 29 nos diz que o Filho de Deus, ele age com justiça. Capítulo 3, versículo 9, outra característica é que o Filho de Deus que anda com Jesus não vive na prática do pecado. Capítulo 3, versículo 14 nos diz que aquele que está andando com Jesus, ele ama os irmãos na fé. Capítulo 5, versículo 4 nos diz também que ele tem uma fé inabalável em Cristo. Eu sei que ele é o Filho de Deus e eu o amo. Capítulo 5, versículo 13, também tem certeza da salvação para ele. O propósito de João nessa carta é que todos os crentes vivam fundados na certeza da salvação. A quarta certeza do cristão, versículos 14 e 15. Leamos juntos. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Quarta certeza do cristão. Quem é nascido de Deus, ele tem as suas orações respondidas quando essas orações estão alinhadas com a vontade de Deus. Uma coisa, nós sabemos que Jesus Cristo é Deus e que nós somos filhos de Deus, mas outra, muito diferente, é nós sabemos que Ele está preocupado com os nossos problemas, com a nossa vida diária. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está preocupado com a nossa vida diária. E também aqui nos diz, Jesus ele ajudou as pessoas, mas Ele também deseja me ajudar? Muitas vezes fica essa pergunta, será que Deus está muito ocupado? Será que Deus realmente quer me ajudar? Sim, Jesus, Ele quer nos ajudar
e Ele quer ouvir a nossa oração. Mas precisa passar por dois crivos importantes. Salmo 66, versículo 18, ele nos diz, vamos abrir esse texto lá. Dois pontos importantes para nós sabermos acerca da resposta e do ouvir a nossa oração. Salmo 66, 18. Leamos. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Primeira coisa que precisamos perguntar, todas as vezes que nós vamos orar e pedir alguma coisa a Deus, peçamos sempre: Deus, perdoa os meus pecados. Sejamos pessoas arrependidas. E mesmo se houver algum pecado que eu não saiba, Senhor, me perdoa. Vamos ser sempre pessoas humildes diante do Pai, pedindo perdão, porque nós vivemos em um mundo, os nossos pés, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso corpo ele está limpo, a nossa mente ela tem sido purificada, o nosso corpo foi purificado pelo sangue de Jesus, mas nós estamos com o nosso pé na terra e muitas vezes os nossos pés se sujam. Então que o Senhor possa nos limpar por inteiro, né? E segundo ponto, para que nós possamos ter a nossa oração ouvida, é 1 João 5, 14, o que nos diz? E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A palavra ouvir significa responder dentro desse texto. Segundo a sua vontade, ele nos responde. Ouvir a nossa oração, no momento em que nós levantamos a nossa oração, ele escuta. Mas responder é que é a questão. Aí entra esse ponto que ele é fundamental. Estou orando dentro da vontade de Deus para que Ele responda a minha oração? Irmãos, quando nós não éramos cristãos, não estávamos em compromisso com Deus, existia uma barreira e uma separação entre nós e Deus. Essa parede chamava-se pecado. Porque Deus não escuta, não responde a pecadores. Então o que acontece? Nós tentávamos falar com Deus e não podíamos entrar na presença de Deus, porque os nossos pecados faziam divisão entre nós e o nosso Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, essa separação ela é derrubada por meio do arrependimento, por meio da fé, por meio do sangue de Jesus, que nos purifica e nós podemos então entrar na presença de Deus. Vamos entender a dinâmica da oração. Então hoje eu tenho a oportunidade para entrar na presença de Deus e conversar com o Pai. E um outro erro teológico dos nossos dias. O João estava falando acerca de erros teológicos que estavam trazendo prejuízo para a igreja. E esse é um dos prejuízos hoje dentro da igreja. A oração que reivindica. Eu reivindico que Deus faça assim, assim, assim. E muitas vezes a oração não se cumpre. E o que acontece? A fé do irmão, ela se esmorece, se esfria e morre. Porque ele descobre que não é desse jeito que funciona o reino de Deus. Só que a alternativa que Satanás lança na mente é que Deus não é verdadeiro. Essa religião, ela é furada. Mas sabe por quê? Porque não foi fundamentada no princípio da oração que nos está escrito no texto bíblico. E qual é o texto bíblico que ele nos fala aqui? Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve ou nos responde. Então qual deve ser a nossa postura ao entrarmos na presença de Deus para nós orarmos? Deve ser: Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. Mostra-me o caminho. Mostra-me, Senhor amado, qual é a saída. Eu dependo do Senhor. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor sabe do que eu estou precisando. O Senhor entra em meu auxílio. Existem promessas para mim. Mostra-me o que tu desejas agora e eu cumprirei. E o Senhor me dará livramento. Eu não sei qual vai ser o livramento. Eu não sei exatamente qual vai ser o caminho. Mas o Senhor pode me mostrar. Abre a porta para mim, Senhor. Oração de quem depende de Deus. Oração de quem precisa da orientação de Deus. Era assim que Davi orava. E é assim que nós precisamos orar, irmãos.
orarmos segundo a vontade de Deus, para que Ele nos responda no tempo que Ele deseja, da maneira como Ele deseja, a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E então nós podemos ter certeza que nós vamos orar, e nós vamos entrar na sua presença, Ele vai falar conosco, Ele vai nos amparar. Nós temos a certeza que Ele nos escuta, que Ele nos socorre e que Ele está conosco e não nos deixará sem direção. A certeza, a quarta certeza do cristão é que Deus escuta e Deus responde à oração daquele que o busca em espírito e em verdade, se submetendo ao seu desejo e à sua vontade. A nossa certeza é recebermos tudo o que pedimos em oração, quando esta for a vontade de Deus para nós. Ele cuida de nós, e Ele sabe o que é melhor, não somente para hoje, porque existem coisas que acontecem hoje, mas tem repercussão daqui a 5, 10 anos, e nós não sabemos o futuro. Por isso muitas vezes Deus não dá, ou demora para dar. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. Lembre-se, Ele é galardoador. Hebreus 11, 6 nos diz que a todo aquele que se aproxima de Deus precisa que crer que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Todas as vezes, irmãos, que você entrar na presença de Deus em oração, pode ter certeza, alguma coisa você vai receber de Deus. Ou você vai receber o consolo, ou você vai receber a paz, ou você vai receber uma palavra que guia os seus passos. Deus vai falar alguma coisa. Deus é presenteador de todos aqueles que o buscam e que entram na sua presença. Eu tenho certeza disso. A barreira foi quebrada. Você pode entrar na presença de Deus, falar com Ele, e Ele vai direcionar os seus passos. Deus é com você. Quinta certeza do cristão, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará a vida ao que cometeu o pecado. E este é o caso dos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Quinta certeza do cristão: Deus pode salvar pessoas, perdoar pecados, por meio da instrumentalidade da oração daqueles que são nascidos de novo. A sua oração pode ser usada para trazer salvação e para trazer perdão. Deus nos dá a garantia de que quando oramos por uma pessoa que está em pecado, Deus pode salvar essa pessoa por meio da sua intercessão. Deus pode perdoar os pecados por meio da sua intercessão. Quando algum irmão está triste e não consegue entrar na presença de Deus por algo que tenha cometido, ele vem conversar com você. Você pode orar, levantar a sua voz a Deus, e o Senhor vai perdoar o seu pecado. Existem pecados que são para a morte, e João fala que por esses pecados eu digo que você não ore. Aí você pode me perguntar: que tipo de pecado é esse que é para a morte e que eu não posso orar? Você vai ficar na dúvida. Eu já estou com dúvida. Sabe que pecado é esse, irmão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A semelhança daquilo que Lúcifer, que Satanás fez. Conhecendo a Deus, conhecendo o poder de Deus, escolheu deliberadamente não seguir a Deus e desobedecer e ser rebelde. Aí é diferente. Por esse pecado, eu digo que você não ore. Mas por pecados morais, a pessoa tenta, escorrega, ore, para que Deus a perdoe, para que Deus a cure. Aquele que se rebela contra Deus, a semelhança do diabo, por esse eu não digo que você ore. Mas por pecados cometidos, falhas, defeitos morais, defeitos de hábitos, eu digo que você ore para que Deus possa perdoar e reconciliar essa pessoa com Ele, para que ele tenha força para vencer o pecado e então entrar no reino de Deus. Porque pedir, irmãos, é a nossa parte, e dar é a parte de Deus. Nós vamos pedir e Deus vai dar o perdão. Vamos orar pelos nossos parentes, vamos orar pelos nossos amigos. Por isso é tão importante nós orarmos por salvação na igreja. Ore por salvação na sua família. Eu vejo minha mãe, ela ora e ora pela salvação da família dela lá no Brasil. Ela liga muitas vezes, tenta falar com as pessoas lá,
tenta falar com os meus familiares lá, e ninguém quer escutar, porque a grande maioria é espírita. E agora tinha um tio meu, que tinha mais de 80 anos, né, mamãe? Né? Ele já estava no fiasco, no fim da vida já. E aí, por fim, ele resolveu aceitar Jesus. Já no fim da vida, viveu a vida inteira longe de Jesus. Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Deus pode mudar situações. Deus pode tirar o pecado cristalizado na vida das famílias para tirar a cegueira e trazer salvação. Deus pode perdoar os pecados. Deus pode trazer salvação. Por isso é tão importante nós orarmos. Porque Deus nos colocou nessa cidade, irmãos. Porque Deus converteu a nós dentro da nossa família, sendo que muitos deles não são convertidos. Existem pessoas próximas de nós e muitas vezes nós não nos importamos e o diabo quer que nós acreditemos que a nossa oração é ineficaz. É Deus quem o converte? Sim. Então deixa Deus, que Deus vai fazer. Não é isso não, irmãos. Deus quer que você ore. Deus quer que você ore por salvação. Deus quer que as pessoas que estão ao seu redor sejam atingidas pela sua oração. Porque muitas vezes você vai falar e vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Ninguém vai te ouvir, porque ninguém gosta de conselho. A verdade é que ninguém gosta de conselho. Mas quando o Espírito de Deus se move e faz, aí então as coisas acontecem. E como o Espírito de Deus vai se mover? De acordo com esse texto, ele fala: se algum irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará a vida ao que cometeu pecado. Irmãos, Deus pode perdoar, Deus pode converter, Deus pode curar espiritualmente através da sua oração. A sua oração é importante por seus filhos, por seu cônjuge que não é convertido, por seus pais, pela sua parentela, pelos japoneses. A nossa oração, ela é importante e ela é eficiente para cumprir o propósito que Deus tem. Quando nós falamos para o irmão assim: olha, irmão, ora por mim, não é refrão, irmão. Não é refrão de crente. Ora por mim, 6 horas por mim. Não é refrão de crente. É porque a sua oração é importante para mim. É porque a minha oração para você é importante. Por que é importante? Porque a Bíblia diz que é importante. Orai uns pelos outros. Então nós podemos ter a certeza que pela instrumentalidade da nossa oração, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser perdoadas, podem ser libertas. Deus pode utilizar a sua oração como um instrumento para abrir a sepultura da morte e trazer essas pessoas à vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa oração é importante. Sexta certeza do cristão, versículos 18 e 19. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sexta certeza do cristão nesse texto: Jesus guarda do pecado aqueles que são nascidos de novo. Jesus guarda do pecado aqueles que são nascidos de novo. Os dois versos anteriores, 16 e 17, eles diziam respeito ao pecado para a morte, referente aos descrentes. Bem diverso é o caso daquele que nasceu de Deus. O crente, ele não vive na prática habitual e continuada do pecado. Versículo 18 ele fala aqui: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Viver pecando é a prática habitual do pecado. Não vive pecando. O novo nascimento, ele também resulta em um novo comportamento. Existem coisas que são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas você percebe que já houve progresso. Você percebe que você já saiu de uma condição para outra. Existem algumas coisas que você ainda está deixando talvez para trás, porque a nossa caminhada é como a luz da aurora, vai se aperfeiçoando com o passar dos anos, mas o fato é que nós estamos melhorando, nós estamos progredindo, e essa é a caminhada do crente. Nós temos certeza que nós estamos andando com Jesus, porque o nosso caminho hoje
ele é mais liberto, ele é melhor, ele é mais santo do que anos atrás. Nós estamos sendo transformados porque o Senhor Jesus está nos libertando dos pecados e Ele também está nos guardando da prática desenfreada do pecado. Ele está nos trazendo uma libertação. O cristão, ele tem uma nova natureza, ele tem uma nova mente e ele também tem um novo coração. Portanto, também tem novos desejos e o poder da graça para vencer a inclinação natural que o ser humano tem para o pecado. O pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Por vezes, pode ser que ocasionalmente o pecado ele se encontre com o Filho de Deus, mas vai ser como água e óleo. Você vai ver que não combina. Às vezes, crente ele se bate com o pecado e acaba fazendo aquilo que é errado. E qual é a primeira reação que esse cristão tem? Fala assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Mas sabe por quê? Porque pecado e você não combinam. Você não quer pecar. Isso não faz parte da sua vida. Você quer isso longe de você. Mas infelizmente se bateu no seu caminho. E às vezes bate uma, duas, três, sabe por quê? Porque Satanás ele é insistente. Mas você é de Deus. A sua vida é de Deus. E Ele quer te transformar. Então será que aqueles que são nascidos de Deus, eles precisam ser guardados? Será que aqueles que são nascidos de Deus, eles vão ser imunes ao pecado? Não, irmãos. Não é porque você é crente que você é imune ao pecado. Não. Por isso Satanás luta tanto para que você peque, para que nós pequemos, para que nós tenhamos vergonha e nos afastemos de Deus. O pecado ele pode bater na nossa porta, mas não faz mais parte da nossa vida. Ele não se harmoniza mais com a nossa vida diária. Nós queremos ele longe, nós queremos que ele se afaste, nós queremos ele para lá. O diabo e o maligno eles estão sempre procurando atingir os filhos de Deus. E aí nós observamos que ele mente, de acordo com o texto de Gênesis 3:2. Ele traz sofrimento, segundo Coríntios 12, 7 a 9. Ele infla o orgulho das pessoas para trazer também, colocar uma seta de orgulho no seu coração, de acordo com 1 Crônicas 21:1. Mas, de acordo também com essa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém. Ele se manifestou para destruir o pecado que tão de perto te rodeia, nos rodeia. Porque isso não combina conosco, não faz parte da nossa vida, nós não queremos isso, nós rejeitamos isso, nós queremos servir a Deus. Amém. Esse é o desejo maior, essa é a alegria maior do nosso coração, fazer a vontade de Deus. E Ele está contigo, irmão, para te proteger e para destruir as obras do diabo e que querem te prender e te acorrentar. Deus não nos deixa entregues às paixões da carne, mas Ele nos atrai com o seu amor eterno. Ele nos capacita a vencer as tentações por meio da sua graça. Ele não nos deixa ser consumidos porque Ele tem misericórdia de nós. E também Ele coloca em nós o mesmo sentimento que Ele colocou no apóstolo Pedro. Quando todos os discípulos saíram e ficaram os 12, e Jesus perguntou para os 12, mas vocês também não querem ir? E Pedro respondeu para ele, mas para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Às vezes o pecado bate na nossa porta, nós não temos prazer, nós falamos, Deus, me perdoa, porque para onde eu irei, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu não quero ir para outro lugar, eu quero estar na tua presença. Certeza de Deus, quem tem Cristo, Cristo o guarda. Jesus te guarda, irmão. Amém. E te guarda do poder do pecado, para que você vença as obras do diabo. Amém. Última certeza do cristão nesse texto, versículos 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Certeza do cristão e última desse texto do capítulo 5.
O nascido de Deus, ele tem a convicção de que a vida cristã, ela é uma vida verdadeira. Que a vida eterna para o cristão é verdadeira. Jesus Cristo, para nós, é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira vida. Nós estamos nele, nós somos guardados por ele, nós temos a verdadeira vida. Jesus é verdadeiro. Esse é o grande tema de Jesus, de João. João no Evangelho, João nas cartas, ele quer que os seus ouvintes, que os seus leitores saibam que Jesus é verdadeiro. Eu vos escrevo, meus filhos, para que vocês saibam que Jesus Cristo, ele é verdadeiro. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, ele é a verdadeira luz. 6,32, ele é o verdadeiro pão. 15,1, ele é a videira verdadeira. João 14,6, ele é a própria verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20, ele é a verdadeira vida eterna. O apóstolo João, ele trata Jesus como a verdade personificada. O caminho de Deus, ele nos aponta uma jornada estreita, difícil, porém, é a única jornada que nos conduz a uma vida verdadeira. As ofertas do mundo são ilusórias e conduzem à morte. E no versículo 21, ele nos traz uma exortação, um estímulo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A palavra guardar aqui, ela é diferente da do versículo 18. O versículo 18, guardar é proteger. Mas aqui nesse capítulo 5, versículo 21, esse guardar significa vigiar. O que João ele está dizendo aqui é: abandone, não abandone aquilo que é real por aquilo que é ilusório. Não abandone o Deus verdadeiro pelos ídolos, mas esteja vigilante. Todos os substitutos de Deus, tudo aquilo que substitui a prioridade, a primazia na sua vida, é substituto de Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que passa, com aquilo que é ilusório, porque é muito fácil acreditar naquilo que os nossos olhos veem, porque nós podemos tocar e palpar, mas os ídolos, aquilo que substitui o lugar de Deus, eles podem ser visíveis, mas eles não têm o poder de Deus. Então vigiem, meus filhos, para vocês não substituir o Deus verdadeiro, o Deus real, por aquilo que é ilusório, por aquilo que é passageiro. Tenham convicção de que Jesus e a vida eterna são verdadeiros, e que o mundo e tudo que nele há é transitório, é ilusório e em breve se desfará. Hoje eu tinha 17, já tenho 43, já daqui a pouco estou morrendo. A vida acaba, irmãos, é muito rápido. Ela não quer que eu morra, ela quer que eu morra depois dela, para não sofrer. Mas a verdade é que todos vamos morrer, não é verdade? Todos nós vamos morrer, né? Nós vamos para o reino de Deus. Então essa vida ela vai se desfazer, irmãos. Tudo isso vai acabar em breve. A nossa vida ela é como um sopro, como um vento, como uma poeira. Ela vem, faz aquele estardalhaço e desaparece. E é assim que é a nossa caminhada nessa terra. Podemos considerar essa poeira como verdadeira? Não. Verdadeira é que Deus tem preparado para nós. Então por isso que João ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, vigiem, para vocês não substituírem aquilo que é real por aquilo que é transitório e passageiro. Aquele, certeza do cristão, aquele que tem convicção que ele é verdadeiro, não fica cocheando entre dois pensamentos, não serve a dois senhores, mas guarda o coração de tudo que deseja ocupar o primeiro lugar, a primazia, que nós somos de Deus porque nós amamos a Deus e porque nós amamos os nossos irmãos. Temos certeza que nós somos de Deus porque nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Eu tenho certeza da salvação e da vida eterna porque eu ando com Jesus. Deus responde às minhas orações porque eu procuro alinhar a minha vontade à vontade
de Deus. Jesus, Ele me guarda do mal. Ele usa as minhas orações como um instrumento de perdão de pecados e de salvação. A vida cristã e o seu futuro, que é a vida eterna, não é uma lenda, é uma verdade. E essa é a certeza que nós temos, porque o Espírito de Deus está em nós e testifica desta verdade. Quem tem certeza dessas coisas pode afirmar: eu sou de Deus. Você é de Deus? Amém? Então diga para você mesmo: eu sou de Deus. Diga para o diabo ouvir: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Meu Senhor amado, nós somos Deus. Oh, Pai, muitas vezes nós nos batemos e colitimos com o pecado. Ele vem bater a nossa porta, mas não combina mais com a nossa própria natureza. Nós somos diferentes. Nós temos uma outra vida, uma outra existência hoje. Nós somos do Senhor. A minha vida é tua, a minha casa é tua, os meus filhos são teus, as minhas filhas são tuas, os meus pais são teus, o meu futuro te pertence, o meu trabalho é teu, a minha renda é tua, tudo é teu. Eu sou do Senhor. E nós confessamos que nós somos do Senhor. Ó Deus, se existe em nós algum caminho mau, algum caminho errado, algo que não te agrada, meu Pai, nós colocamos tudo diante da tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que perdoa. Meu Deus, por meio da instrumentalidade da oração que o Senhor nos conferiu, aqui nesse texto, nessa noite, eu te peço, perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Porventura hajam pessoas que têm tanta dificuldade de sentirem-se perdoados pelo Senhor e fazem como Adão, que se escondem e muitas vezes fogem da presença de Deus. Mas eu te peço nessa noite, perdoe os seus pecados, meu Pai, porque são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que te amam, são pessoas que têm convicção de que o Senhor é Deus verdadeiro, e que o Senhor possa lhes proteger, lhes guardar do mal e do pecado, em nome de Jesus. Protege, meu Deus, o teu povo. Meu Deus, o nosso acusador, ele está ao nosso derredor. Ele lança mentiras, faz-nos acreditar nas mentiras, lança tropeços e depois nos acusa para que nós mesmos nos afastemos do Senhor. Mas nós somos do Senhor. Eu sou do Senhor. A minha casa é do Senhor. Nós somos do Senhor. Oh, meu Deus, perdoa-nos, meu Pai. Purifica-nos, meu Deus. Santifica-nos, meu Deus. Muda a nossa mente, muda o nosso futuro, meu Pai. Nós precisamos da tua presença conosco. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa também nos usar para orar por aqueles que necessitam e que esses possam ter os seus pecados perdoados em nome de Jesus. Usa, meu Deus amado, a instrumentalidade da nossa oração, da oração dos teus filhos, para atingir também os seus familiares, atingir o esposo, a esposa, atingir as crianças. Às vezes, por problemas, não amam mais a casa do Senhor, na adolescência se afastando visivelmente de ti. Ó Deus, usa a instrumentalidade dos pais para atingir os seus filhos e que esses possam ser salvos em nome de Jesus. Usa a instrumentalidade da oração, meu Deus, do cônjuge, daquele que não é convertido, para atingir com salvação a sua família em nome de Jesus. Usa a instrumentalidade, meu Deus, da oração desta igreja, para que possamos ver salvação nesta cidade de Anjo, aqui no Japão, muitos estrangeiros e japoneses também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos guardar a certeza da vida eterna, que nós possamos andar contigo, porque o Senhor é a vida. Ensina o teu povo a andar contigo e os fortalece, meu Pai amado, para que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles continuem a dar prioridade ao Senhor e andar contigo todos os dias.
de sua vida. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor, e nos sustenta todos com a certeza, porque a nossa vida ela é fundamentada em certezas, que nós somos teus, nosso futuro é teu, a nossa casa é tua, os nossos filhos são teus, tudo que nos pertence é teu, e que o teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assim.